Então, quando eles foram até Deus com jejum, com humilhação, eles foram já tomando atitude. A primeira coisa que fizeram, então, foi se afastar daqueles que não eram israelitas, daqueles que não eram povo de Deus. Se separaram para Deus, para se chegar a Deus, senão Deus não aceitaria que eles se chegassem a Ele, que fossem conversar com Ele. Então fizeram uma coisa muito importante. Se apartaram de tudo aquilo que os levava, então, a se distanciarem de Deus. Então, eles confessaram esses pecados dos pais não quer dizer que eles estão confessando em lugar de seus pais para que seus pais fossem perdoados. Não. Eles estão reconhecendo os pecados dos seus pais. Então, não confunda as coisas. Ninguém que pecou e morreu, você vai poder agora entrar a Deus e pedir a Deus para livrá-lo desses pecados. Então, Deus é justo. Aquele que morreu em pecado está condenado. E aquele que se arrependeu dos seus pecados, está lutando contra os pecados, está em comunhão com Deus, esse é perdoado, é levado ao paraíso, onde esperará o dia do arrebatamento para estar para sempre com o Senhor. Então veja só que não existe meio termo, não existe esse negócio de depois que morrer ter conserto, não adianta mais. Após a morte segue-se o juízo. Então veja bem, se o dia tem 24 horas, então eles vão usar aí uma quarta parte desse tempo, que são 6 horas, para a leitura da palavra do Senhor. A outra quarta parte, eles fizeram o quê? Confissão de pecados diante de Deus, reconhecendo que eram pecadores também, como seus pais foram, e adoravam a Deus, se dobravam diante de Deus, reconhecendo o juízo de Deus sobre eles, que eles eram merecedores desse juízo. Para que houvesse um arrependimento, era preciso reconhecer o pecado. Por que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Para que nós possamos encontrar o quê? O arrependimento. Não é apenas para nos entristecer, mostrar que nós estamos distantes de Deus, não. Esse mostrar nos levará ao arrependimento. Aí sim Deus nos aceita, quando nos arrependemos. Então veja só que uma quarta parte do dia era dedicada à leitura bíblica, ao ensino da palavra de Deus, e uma outra quarta parte, ou seja, mais 6 horas, eram dedicadas então ao arrependimento, à confissão, à oração, à entrega a Deus, ao arrependimento de pecados e à adoração a Deus. Então veja só que eles estavam ocupados 12 horas por dia nessas tarefas principais aí de contato com Deus, de intimidade com Deus. Não há, gente, não há como Deus não trazer um avivamento quando o povo passa 6 horas estudando a palavra de Deus, e 6 horas se arrependendo, orando, adorando a Deus. Não há como Deus não trazer um avivamento assim. Às vezes as pessoas falam muito das igrejas por aí. Que lá acontecem milagres e mais milagres e tal. E às vezes, ao invés da pessoa olhar por que acontece tanto milagre lá e aqui não está acontecendo. Gente, a maioria dos nossos líderes fazem, quando faz muito, faz 3 cultos por semana. E essas denominações que nós falamos mal delas, fazem 4 por dia. Não há como não acontecerem milagres. Não há como Deus não fazer grandes coisas aí. As pessoas estão o dia inteiro em comunhão com Deus, um culto atrás do outro. Leitura da Bíblia, ensino, estudo, meditação na palavra de Deus, oração, adoração. Isso o dia inteiro. Não há como Deus não estar num lugar desse. Não há como Deus não fazer milagres. Então dediquemos maior tempo a Deus. Façamos a obra de Deus com mais amor, com mais dedicação, com mais entrega de nossa vida, de nosso tempo. Deixemos de pensar nas coisas materiais e passemos a buscar mais as espirituais, estar mais em contato com Deus, gastar mais tempo na presença de Deus. E todos esses milagres, maravilhas estarão acontecendo em nossas vidas e com o nosso povo.
Então veja bem, eles dizem, os nossos pais pecaram contra o Senhor, desobedeceram aos seus mandamentos, às ordens que o Senhor deu, às condições da aliança. E realmente o Senhor é justo, porque o Senhor trouxe juízo sobre eles, porque eles mereciam realmente esse juízo. E eles aqui falam que não é só o povo que fez isso não. Eles dizem, olha, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nossos príncipes, todos os nossos líderes também transgrediram contra o Senhor. E eles dizem para Deus, olha, apesar do Senhor ter dado para eles um reino, terras, ter dado para eles abundância de comida, ter dado para eles vida boa, riquezas e tudo mais, apesar de tudo isso, eles ainda transgrediram contra o Senhor. Então o Senhor foi justo, o Senhor fez de tudo para que eles cumprissem a aliança, mas eles foram rebeldes realmente. E eles dizem, até a terra que o Senhor deu para nós, agora nós somos aqui escravos, servos, quem manda aqui é a Pérsia. Nós nem mandamos nem da terra que o Senhor deu para nós, não conseguimos nem manter a posse da terra. Perdemos tudo que o Senhor nos deu. Então veja só que situação. Eles reconheceram a situação que estavam e que Deus era justo por ter entregue a eles a essa situação. Então eles querem agora o quê? Restauração. Eles querem agora se arrepender, se converterem realmente e começarem agora, a partir de agora, cumprir aquelas metas que Deus havia estabelecido para eles, cumprir as normas que Deus havia imposto sobre eles para que eles estivessem em aliança com Deus. Então eles fizeram essa decisão. Então isso é uma legítima conversão. Aí sim vem o avivamento, é evidente. Vamos passar então por um resumo rápido aí da nossa lição, do jeito que está na revista. Vamos ver aí. Dentro da nossa introdução, vimos aí, na lição de hoje refletiremos sobre o avivamento que o povo israelita experimentou após a reconstrução então de Jerusalém. O que esse avivamento então gerou? Olha aí, contrição, confissão de pecados e arrependimento. Então é preciso que o povo se humilhe, que ore, que se arrependa dos seus maus caminhos, se converta realmente ao Senhor. Então virá a comunhão com Deus, a presença de Deus. Então a igreja precisa olhar para isso e começar aí uma nova etapa, comprometida realmente com Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus, nesses nossos dias, nessa nossa geração, vai fazer tremendas coisas. Existe aí um avivamento grande esperando pela igreja. Existe aí um despertar muito grande. Existe aí milagres sendo realizados hoje, milagres estrondosos, maravilhosos, coisas tremendas que Deus está fazendo. E é para nós. Se nós não entrarmos nesse avivamento, nós vamos ver outras pessoas sendo usadas. Vamos ver aí outras denominações sendo usadas. Então é preciso que nós entremos nesse avivamento. Mas é com coragem mesmo, com dedicação mesmo, com amor mesmo pelo Senhor. Então entremos. Existe aí uma coisa maravilhosa que Deus vai fazer. Existe aí uma conversão muito grande de almas preparada aí para que a igreja realize. Então você esteja entre esses que vai ser usado grandissimamente por Deus. Acredite nos milagres de Deus, busque a presença de Deus, busque a face do Senhor e você também vai ser usado grandissimamente. Principalmente os professores da Escola Bíblica Dominical. Você que está em contato com a Palavra de Deus. Você que está buscando conhecer mais de Deus. Agora, falta essa parte. Falta você se interessar mais pelas coisas espirituais. Mais por ministrar as pessoas. Abençoar as pessoas. A ser usado por Deus em milagres, em maravilhas. Deseje isso. Porque essa parte de oração, de comunhão com Deus, de jejum, unida ao estudo da Palavra de Deus, então vai trazer a você a condição de ser servo de Deus, de ser instrumento de Deus, para que Deus faça grandíssimas coisas através de você. Seja usado por Deus. Acredite no poder de Deus e busque o poder de Deus na sua vida, no seu ministério. Vamos ver então o resumo da nossa lição. Vem os resultados de um genuíno avivamento. Depois tem a lei do Senhor e reminiscência. Depois a grande misericórdia de Deus.
Na parte 1, nós vamos ver aí os resultados de um genuíno avivamento. Temos aí arrependimento e confissão de pecados, sinais do verdadeiro arrependimento e apartaram-se dos povos idólatras. Então, dentro do primeiro, a parte 1, os resultados de um genuíno avivamento, temos aí, tópico 1, arrependimento e confissão de pecados. Então, em Neemias capítulo 8, os judeus quebrantados com o ensino da lei de Deus renovaram o seu pacto com o Senhor. Então, agora, o que eles fizeram? Jejuaram, se humilharam perante Deus, confessaram os seus pecados. E isso veio, então, trazer um avivamento que foi duradouro. Você pode ver aí, capítulo 10 até o capítulo 12 de Neemias, que realmente um avivamento veio sobre aquela nação. Então, nós temos aí na parte 1 ainda os resultados de um genuíno avivamento. Tópico 2, sinais do verdadeiro arrependimento. Então, aqui não houve apenas um remorso, como nós vemos lá em Judas, depois de ter traído Jesus. Ele teve um remorso, não é arrependimento. Se ele tivesse um arrependimento, o que ele faria? Ele iria até Jesus, confessaria o seu pecado, pediria perdão, pronto, estaria restaurado e nunca mais ele faria isso. Mas ele teve apenas um remorso. Na verdade, ele viu o seu plano frustrado. Ele achava que entregava Jesus, Jesus faria um milagre, se escaparia daquilo ali e ele ganharia o dinheirinho dele, E ele fez uma coisa sem medir as consequências e ele não sabia que na verdade estava sendo instrumento do diabo, mas também instrumento de Deus para a realização do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então estava dentro do plano de Deus. Agora, ele não poderia fazer isso. Ele deveria ter se arrependido, já que teve o desejo maligno, atendeu ao desejo maligno. Tanto é que Jesus disse que Satanás entrou nele, porque ele deseja. Satanás não entra ninguém que não deseje. Demônios não entram nas pessoas à força, mas é porque elas desejam servir a ele. Então, Judas teve um remorso. Ele deveria ter se arrependido realmente, corrido até Jesus, confessado o seu pecado, pedido perdão, e ele teria então sido restaurado à comunhão com Jesus, à comunhão com Deus.